Paz do Senhor Jesus, irmãos. Vou fazer esse vídeo para explicar por que a tribulação é necessária para algumas pessoas. O Senhor Deus nos trata aqui na terra como se fossem plantações espirituais. Essas plantações, elas têm sementes que ficam agarradas, na palha. A palha é nossa natureza terrena. A semente é a palavra de Deus que foi plantada em nós e germinou em nosso coração. Então, o que acontece? Quando nós nos apegamos muito à nossa natureza terrena, nós nos apegamos à palha. E assim fica difícil a semente se descolar, da palha. E a tribulação é o esfregar da palha, quer dizer, o esfregar da nossa carne nas aflições, para que nós possamos desprender a semente do Espírito e poder estar preparado para a volta de Jesus. Então, se você tiver alguma tribulação, não fique triste, porque a palavra de Deus diz que tende motivos de grande gozo quando passares por várias tribulações. Isto está escrito na carta de Tiago. Em Isaías fala também a diferença entre as sementes, a ervilhaça, o trigo e outras sementes que precisam ser tratadas por Deus. A outra palavra que fala sobre o tipo de pessoas e o que elas necessitam passar nessa terra, porque a tribulação não é para todos, é Isaías 28, do verso 23 até o 28. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaça, um tipo de semente, e semeia o cominho, outro tipo de semente, ou lança nela o melhor trigo, outro tipo de semente, ou cevada, a escolhida, outro tipo de semente, ou centeio, também outro tipo de semente, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaça não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaça e com o cominho um pau. Ou seja, tem pessoas que naturalmente se rendem a Deus quando passam por tribulações. Então, quando a vara da correção ou mesmo da tribulação passa, essa pessoa já libera a semente espiritual, que é o fruto precioso para Deus. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente. Então, o Senhor ele vai trilhar o trigo, mas não para destruir o trigo, mas sim para separar a casca, o grão da casca, da palha. Nem se esmiuça com rodas do seu carro, nem se quebra com seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Amém, irmãos? Então está aqui a explicação porque nós passamos por tribulações e qual é o objetivo delas em nossa vida. Amém? Deus que abençoe. Então vamos ler aqui na carta de Tiago. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido em sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Amém, irmãos? Continuando aqui. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também os ricos em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém, irmãos? Então essa é a palavra de Tiago, explicando sobre as tribulações e sobre como nós devemos nos comportar em meio a ela. Amém, irmãos? Deus que abençoe.